Boa tarde, meus amados e amadas. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 21 de dezembro de 2023, quinta-feira. Ontem nós falamos um pouco sobre a intercessão de Jesus pelos crentes, a oração de Jesus pelos crentes, tá certo? E hoje eu quero falar aqui um pouco sobre a traição de Jesus Cristo. Jesus foi traído, tá certo? E falar aqui um pouco sobre essa traição de Jesus, tá certo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, o versículo 3 e o 4, diz assim a palavra de Deus. Depois os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender a Jesus com dolo e o matarem. Amém. A Bíblia registra que Cristo tinha que morrer. Ele é o sacrifício pelo pecado da humanidade para a salvação daquele que crê. A Bíblia já diz isso, então tinha que acontecer e Cristo sabia disso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto de Mateus que nós lemos? Eu vou me deter aqui mais no versículo 4, tá certo? E o contexto desse texto é exatamente onde Jesus ele tem feito o seu sermão profético, que é no capítulo 24, no 25 de Mateus. Ele tem feito lá o sermão profético, vai falar das coisas do final dos tempos, da vida eterna, da morte eterna, vai ensinar sobre essas coisas no capítulo 24 e 25. Aí quando ele chega no 26, aí é onde acontece essa consulta, né, da liderança religiosa, e eles fazem essa consulta para querer prender Jesus com a intenção de matá-lo, tá certo? Deixa eu fazer aqui uma observação. Zacarias, no capítulo 11, versículo 12 e 13, se você quiser ler, Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, está lá essa profecia de que Jesus ia ser crucificado, ia ser vendido por uma quantia de 30 moedas, tá certo? Eu estou dizendo isso para que você entenda que todas as profecias do Velho Testamento que tinham que se cumprir já se cumpriram. Algumas ainda irão se cumprir. No Novo Testamento a mesma coisa. Estou dizendo para que a gente possa entender que as profecias que ainda não se cumpriram irão se cumprir, tanto do Novo como do Velho Testamento, tá certo? E aí esse contexto onde Jesus está aqui, ele também vai estabelecer ali a Santa Ceia, né? A Ceia do Senhor, como nós chamamos. E esse contexto onde Jesus está ali fazendo e os seus momentos finais também, tá certo? Ensinando os discípulos, e é esse contexto, tá certo? Mas eu vou me deter no versículo 4, que o versículo 4 diz assim: e consultaram-se mutuamente, né? Claro que é a liderança religiosa que está descrita no versículo 3. Principais sacerdotes, os escribas, os anciões, o sumo sacerdote, naquele contexto chamava Caifás. Então essa é a cúpula religiosa, é a maior autoridade religiosa reunida, tá certo? Reunida ali com aqueles que estão sobre o comando para tomarem decisões, tá certo? Então eles se reúnem mutuamente, ou seja, a ideia não é só de um, são todos com a mesma ideia. E a ideia, o próprio texto já nos diz claramente que era para prenderem a Jesus. Amém? Ora, Jesus era o rei deles, o rei dos judeus, veio com essa missão, porque é o rei dos judeus, na descendência de Davi na terra, tá certo? Então eles querem prender o seu rei, tá certo? Isso eu acho muito interessante, tá certo? Eles não aceitaram que Jesus era o Messias, e aí, deliberadamente, eu vou dizer assim, com inveja, né? Porque Cristo estava fazendo o que fazia, porque ele veio com essa missão, e ele é Deus encarnado, e é o que ia para a cruz. Então, já expliquei muita coisa sobre isso, tá certo? Mas o que me chama a atenção é isso. A ideia deliberada, todos eles juntos, com o mesmo pensamento, era prenderem Jesus, o seu rei. É tanto que Pilatos pergunta: vocês querem prender o rei de vocês? Não, nós não temos rei senão César, é isso que eles falam, né? Mas, amados, além de querer prender Jesus, outra coisa que me impressiona, esse contexto religioso, tá certo?
é que a palavra vai dizer que era com dolo, a finalidade é matarem Jesus, era com dolo e o matarem. Isso me deixa assim estarrecido, porque é exatamente daqueles de onde deveria sair alguma coisa com justiça, com honestidade, né, com orientação que fosse justa, honesta. Exatamente desses de onde deveria sair isso, é de onde sai a ideia assim de dolo. O dolo na lei civil aqui do Brasil, na lei criminal do Brasil, ele diz que dolo é um crime cometido consciente com a intenção de fazê-lo. Eles estavam conscientes, nós queremos matar Jesus. A liderança religiosa, isso me deixa impressionado. Portanto, esse dolo com dolo, eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo. A nossa finalidade, o nosso objetivo é matar Jesus. Tá certo? Eu acho isso me deixa assim estarrecido, porque isso é impressionante. Essa ideia fixa, né, todos com o mesmo pensamento, a liderança em si, que deveria estar orientando, estudando, vamos ver se ele é o Messias mesmo, as profecias dizem, no Velho Testamento eles conheciam isso, os escribas eram o pessoal que escrevia lá e tal, e esse pessoal eram os intérpretes, os que liam e tal, tinham toda essa compreensão, eram mestres na palavra, tá certo? Por isso é que religioso me preocupa, eu tenho medo de religioso, tá certo? Portanto, amados, a intenção era com dolo, aqueles que deveriam tratar com sinceridade, com verdade, é exatamente daí que vem a mentira, que vem a traição de Jesus. Portanto, é da liderança religiosa que emerge essa ideia. É tanto que na hora, depois a gente olhando lá mais um pouco na escritura de João, quando o governador pergunta, vocês querem que eu solte Barrabás, ou querem que eu solte o Cristo, o rei dos judeus? O governador ainda tem essa consciência de chamar e saber que ele era o rei, ele entendeu. Não era nem da descendência judaica, ele entendeu. Mas aí a liderança religiosa incitou, a Bíblia vai dizer isso, incitou o grupo lá, o povo que estava lá, a gritarem que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. A religião prefere Barrabás. A religião prefere a mentira. A religião prefere enganar. Isso é uma verdade, amado. Eu estou dizendo essa verdade porque eu olho para a Bíblia. Eu já disse a você, foi ontem mesmo que eu disse, eu sou protestante. E protestante é um segmento religioso, que hoje está assim meio light, chamado de evangélico, né? Eu sou protestante. Eu protesto contra o erro religioso, contra a mentira, contra pregar Jesus de forma errada. Então eu sou protestante nesse sentido, tá certo? Mas assim, isso me pressiona, porque daqueles de onde deveria vir o bem, ver o mal, preferiram a Barrabás do que a Jesus. Preferiram estar... Não, nós estamos aí macunados, queremos que... Pode soltar o litigioso, o criminoso, nós queremos isso. E prender o justo, tá certo? Está muito parecido com o contexto do Brasil, né? A nossa justiça, que a lei diz que todos são iguais perante a lei, mas para a nossa justiça não é. Tem pessoas justas presas que deveriam estar soltas, são considerados terroristas, enquanto o Hamas não é terrorista para essas mesmas autoridades, tá certo? E aí é essa coisa, o inverso, o mal está prevalecendo nesse sentido, parece que o mal agora quer o certo. Amém, queridos? Isso é muito preocupante, tá certo? Estou dizendo essa palavra para você, nós sabemos da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, todo mundo sabe disso, né? Nasceu da Virgem Maria, e aí sabemos da sua vida, do que ele fez, sabemos da sua crucificação, sabemos da sua morte, sabemos da sua ressurreição no terceiro dia, porque ele também já tinha predito, ele disse que eu vou ressuscitar, isso é a profecia de Jesus, tá certo? Ele era profeta também. Então as profecias se cumprem, tá certo? E aí Jesus, a gente já sabia de tudo isso, mas deixa eu dizer para você, não é suficiente saber, é necessário crer. Amém? Porque se você não crê em Cristo, a religião vai continuar enganando, tá certo?
as religiões, alguém disse aí, que eu não me lembro nem quem é, foi um pensador antigo aí, disse que a religião é o ópio do povo. E é mesmo, a religião deixa o povo alienado. Por causa de religião, os homens se vestem de bomba para explodir. É alienado por causa da religião. E o cristianismo fez muito, o cristianismo romano, tá certo? Fez muito isso, matou muita gente também no passado, tá certo? Então, religião realmente deixa a pessoa alienada. Cristo liberta, lhe dá a capacidade de pensar, raciocinar, decidir. Quero Cristo ou não quero Cristo. Ele lhe dá esse direito, porque Cristo liberta. Ele faz isso porque Ele é Senhor, tá certo? Estou aqui falando disso, dessa crucificação. O preço aí está no capítulo, lá no capítulo 26 de Mateus, versículo 15, está lá o preço. Quanto é que vocês querem me dar aí para me entregar o homem? Estou usando aqui as minhas palavras, tá certo? Aí diz que os sacerdotes contaram 30 moedas e deram a Judas. E essa profecia está prevista, já disse a você, lá em Zacarias 11, versículo 12 e 13, que ele seria vendido por 30 moedas, tá certo? Então as profecias se cumprem, a religião engana e vai continuar enganando, porque um religioso, para se manter na posição religiosa, porque ela é religiosa social, um religioso, para se manter na posição religiosa, ele é capaz de mentir, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Eles aqui queriam se manter na posição de comando, não aceitavam Jesus. Como muita religião hoje não aceita Jesus, prefere às vezes mentir, inventar outras coisas para se manter. Portanto, um religioso, ele é capaz de mentir para se manter na posição. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e Jesus é a vida, tá certo? Isso é João 14,6, tá bom? É uma palavra aqui para você refletir. Deixa eu citar aqui só o Evangelho de João também, capítulo 3, versículo 33, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Isso é gracioso. A vida não termina quando a gente fecha os olhos. Se eu der um ataque cardíaco aqui, eu não vou nem lançar esse áudio, tá certo? Mas a vida não acaba aí. Ela é o começo da eternidade, tá certo? Com Jesus ou sem Jesus. Mas aqui eu estou falando hoje que a religião, ela é capaz de enganar para se manter num poder religioso, mandando como religioso. Cristo liberta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça e o Senhor gere fé no teu coração. Tenha um bom dia e tenha um bom resto de dia, né, que já é tarde. E o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.